Como fazer um plano de aula de geografia para o ensino fundamental? Tá precisando fazer um plano de aula e não sabe por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Essa é a videoaula número 3, onde nós vamos colocar em prática o nosso plano de aula. Na aula de número 1, nós entendemos os termos e os conceitos do componente curricular Geografia dentro da BNCC. Na aula 2, com o conhecimento desses termos, nós estruturamos, montamos o nosso plano de aula. E nessa aula, que é a aula 3, nós vamos colocar em prática. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum desses conhecimentos, nenhum desses assuntos, que vai ajudar você a entender mais da BNCC e se tornar um profissional diferenciado. Te convido também a deixar o seu like e aqui nos comentários deixar suas dúvidas, suas perguntas, para que assim eu possa responder você e favorecer troca pedagógica. Te convido também a compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu colega que ainda não sabe estruturar os seus planos de aula de acordo com a BNCC, favorecendo então ambiente de formação pedagógica. Então nesse momento vamos lá iniciar a nossa aula. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico. Estamos na aula 3, tá certo? Onde hoje nós iremos colocar em prática o nosso plano de aula. Na aula passada, que foi a aula 2, a gente estruturou todo o nosso plano de aula. Na aula 1, a gente apresentou a BNCC a gente apresentou a geografia dentro da BNCC e agora a gente vai colocar em prática. Lembrando que se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai receber um super bônus. Beleza? Estamos aqui na maratona planos de aula, tá certo? Onde a gente a cada semana estamos montando um plano de aula. Já fizemos português, já fizemos matemática, agora estamos concluindo geografia. Tá beleza? Então vamos lá. O plano de aula que a gente montou hoje, a gente montou a partir de um livro didático. Mas não é porque a gente montou a partir de um livro didático que você deve fazer o mesmo. Ah, professor, eu queria montar um plano de aula porque eu queria levar a atividade que eu tenho aqui. É só você estruturar o plano de aula a partir da sua atividade, a partir do assunto que você quer trabalhar em sala de aula. Se o seu assunto é modernidade, você vai estruturar, você vai fazer a atividade toda a parte da modernidade e vai procurar na BNCC as habilidades que encaixam dentro da modernidade, os objetos de conhecimento da modernidade e a unidade temática que pertence à modernidade. E assim estruturar o seu plano de aula todo alinhado à BNCC e que reforce a sua atividade. Conhecimentos prévios a ser trabalhado. A cidadania. Por mais que a gente vá falar de trabalho, de mercado de trabalho e de profissionalização, a gente tem que falar de cidadania, porque é o trabalho que vai dignificar o homem, né? Todo trabalho é digno. E vamos lá, metodologia, introdução e contextualização. Por que eu coloco sempre esse texto em todos os meus planos de aula? Para ficar mais fácil de você, querido estudante ou professor, entender o processo de contextualização. Contextualizar é iniciar a aula quando você vai problematizar, levar um problema da atualidade, ali da rotina do aluno, para que ele possa refletir sobre aquele problema e assim adquirir aquele conhecimento, adquirir aquela informação. Então, através de uma conversação e exemplos dos acontecimentos da atualidade, analisar e refletir acerca do convívio e a participação social de cada pessoa na sociedade, aplicando esse conhecimento na realidade do educando. Essas realidades incluem evento da igreja, festa comemorativa, narrativa do jogo de futebol, modalidade esportiva, filmes de desenhos ou qualquer outra vivência que haja nexo com a atividade. Então, a contextualização já é algo que o próprio professor já faz no seu fazer docente, porque ele vai iniciar a aula, vai conversar, vai interagir e assim vai possibilitar um questionamento onde o aluno vai refletir acerca daquele problema que o professor levou para a sala de aula a partir da vivência do aluno. Então, se ele está refletindo acerca da vivência dele, ele vai conseguir melhor assimilar esse conhecimento, que é a teoria do ensino significativo, tá bom? Metodologia e desenvolvimento. Atividade. O professor deve realizar a explicação da atividade com toda a turma, realizando perguntas problematizadoras sobre o tema, revisando os conteúdos passados, incentivando a participação dos alunos. A atividade deve ser finalizada com a correção das atividades em sala. Parte 1, tá certo? O professor dá início à aula retratando sobre o convívio social, que é a problematização, que é a introdução, que é a contextualização. Após o processo introdutório, aplicar o conhecimento dos alunos na realidade do conteúdo. Se os alunos percebem o conhecimento
como algo pertencente à sua realidade, mais fácil eles irão aprender aquela informação. Depois da compreensão dos alunos pelo conhecimento introdutório apresentado pelo professor, ele deve explicar como vai ser realizada a atividade. Caso necessário, o professor pode passar um vídeo. Se você está em uma aula remota, você pode mandar o vídeo para o aluno entender o que é ali o mercado de trabalho, os tipos de profissão, onde a gente vai falar sobre o professor, sobre o bombeiro, sobre o policial, sobre o advogado e tantas outras que nós encontramos aí no nosso Brasil, até mesmo a profissão de youtuber, que não sei quanto a sua realidade, mas muitos alunos, quando a gente trabalha esse conteúdo, eles falam que querem ser youtuber, querem ser MC, e aí são profissões também que a gente precisa trabalhar em sala de aula, mas sempre ter o cuidado de como a gente vai trabalhar esse conhecimento. Tá legal? Ah, mas qual vídeo, professor, o senhor vai trabalhar? Existem vários vídeos que você pode trabalhar na internet. Vários vídeos. E eu separei um aqui que fala sobre as profissões para crianças. Eu vou abrir aqui no YouTube para você ver que vídeo é esse, caso você queira utilizar ele, mas existem vários vídeos no YouTube, tá certo? Pronto. Eu abri aqui o vídeo que eu vou trabalhar no YouTube, que é esse aqui, ó. As profissões para crianças, vocabulário para crianças, os trabalhos e ofícios. Tá certo? Tá aqui a atividade, tá aqui o vídeo no caso, e eu coloquei aqui no meu plano de aula, que vocês vão ver já já lá embaixo como eu coloquei. Tá certo? Parte 2, atividade. Os alunos devem realizar as atividades da página 94, 95, 96, 97 e 98 do livro didático da turma de Geografia. Como eu falei para vocês, o planejamento que a gente fez aqui foi a partir do livro didático, do nosso livro didático aqui, que eu baixei aqui na internet e você viu, e você também pode tentar encontrar o seu próprio livro de geografia para você montar. E aqui vai ser as respostas no caderno, porque o livro a gente não quer riscar para ele não ficar desgastado, então as respostas vai ser no próprio caderno. Serão feitas perguntas norteadoras e problematizadoras para a turma como um todo em vários momentos da aula, a fim de verificar a compreensão dos alunos sobre o assunto abordado, que é o início do nosso processo avaliativo. A avaliação não é só feita no momento da prova global, da prova bimestral. Ela é feita também durante toda a nossa aula. As perguntas problematizadoras são: qual é o nome da profissão do seu pai, da sua mãe, do seu irmão? Qual é a profissão que você pretende ser ou ter quando for adulto? O que você quer ser quando crescer? Qual é o nome da profissão onde os trabalhadores apagam incêndios? E assim você vai problematizando. E a conclusão, como vai ser? O professor deve finalizar a aula comentando, aplicando e integrando todos esses conhecimentos na realidade do educando, com interdisciplinariedade. Então, esse é o nosso plano de aula, essa é a nossa atividade. Ah, professor, mas eu queria levar uma atividade aqui no meu plano de aula, uma atividade em casa. Então, o que você coloca aqui? Você coloca a atividade em anexo. No caso que você vai colocar, ó, atividade em anexo. Aí você vai colocar a sua atividade lá no final do plano de aula. Aí, professor, tem que colocar a atividade no plano de aula. Se você for levar, tem que colocar em anexo. Sabe por quê? Porque se por acaso você for faltar, o professor substituto ele tem que saber o que vai ser trabalhado. Porque se você vai levar uma atividade e não disponibiliza, se você faltar, como é que o professor vai trabalhar? Entendeu? Agora vamos aqui para os nossos recursos. Existem 3 tipos de recurso: humanos, didáticos e materiais. E esses recursos, eles fazem parte da aula do professor. Quando a gente fala de humanos, pessoa a pessoa, estratégia de conversação, discussão e socialização. Didáticos, vídeo, retroprojetor, TV, notebook, computador. Se você vai mandar um vídeo para o aluno, você vai botar aqui celular, tá certo? Se você vai passar na sua sala, vídeo, retroprojetor, TV. E materiais, caderno, lápis, borracha, que são os objetos. A nossa avaliação, como a gente vai iniciar uma unidade temática nova, deixa eu mostrar aqui para você ver. A gente está numa unidade nova e a gente vai iniciar uma unidade nova com um novo conhecimento. Então a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica. Por quê? Para a gente identificar o que os alunos já aprenderam, se eles estão aprendendo, se eles estão interagindo, para a gente ter ali uma boa compreensão do que está acontecendo na nossa sala, para que a gente possa estabelecer metas e estratégias para alcançar um conhecimento melhor, uma melhor forma deles entenderem caso eles não estejam aprendendo. Através de uma análise observatória, verificar o desenvolvimento e participação dos alunos
assim como seu envolvimento e interação no decorrer das atividades. E formativa por quê? Através de perguntas-chave problematizadoras encontradas nas atividades parte 2, descobrir os possíveis conhecimentos aprendidos pelos alunos. Serão levados em conta participação, realização da atividade, assiduidade, atenção e comportamento. Existem 3 tipos de avaliação, primeiramente, né? Diagnóstica, formativa e somativa. Aqui no canal tem um vídeo só falando sobre o processo de avaliação, tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica é sempre no início de um novo conhecimento, de uma nova etapa, para a gente analisar como é que a turma está andando, o que eles sabem e não sabem. A avaliação formativa é a avaliação que acontece durante o processo de ensino pedagógico, para a gente identificar o que eles sabem, o que eles não sabem, metodologias e estratégias que a gente tem que colocar em prática para eles identificarem, entenderem o que precisam fazer, e assim a gente entender o que a gente precisa fazer em sala de aula. E o processo avaliativo serve para avaliar o aluno e para avaliar nós professores também, que através da avaliação a gente vai identificar o que nós estamos fazendo que está tendo resultado e que não está tendo resultados, para que a gente possa ampliar aquilo que está dando certo. Então a minha avaliação formativa ela não vai ser feita somente com a realização da atividade, mas com a participação, com a assiduidade, a atenção, o comportamento, a interação nas perguntas problematizadoras. Ô professor, eu quero ser YouTube. E aí, bacana, Rafael, tranquilo, você vai ser o YouTube, aí tem que ter a gravação de vídeo e tudo mais. Aí outra pessoa fala, professor, a minha mãe é cabeleireira e eu quero fazer unha também agora. Aí você vai iniciar esse processo pedagógico explicando toda essa situação diretamente com ela. Referenciais bibliográficos, tá aqui como a gente coloca, tá certo? Tem que colocar todos esses dados, pessoal, que faz muita diferença essas informações no seu plano de aula. Isso aqui pode reprovar você em processo seletivo se você não colocar os referenciais bibliográficos. Eles são indispensáveis. Então você coloca aqui YouTube, as profissões, que é o título do vídeo. Você coloca o canal de onde você tirou, tá certo? Você coloca o ano da publicação do vídeo, disponível em... Aí você coloca aqui o vídeo, acesso em... Tá aqui o acesso onde eu tive e fiz o plano de aula. Tá aqui o livro, tá certo? O livro online que eu utilizei. Deixa eu abrir aqui o livro online. Deixa eu botar aqui na página 1. Chegou na página 1. Cheguei na página 1, vou baixar aqui um pouquinho, ó. Tá aqui o que você vai colocar, ó. Procura esse quadrinho aí no seu livro que provavelmente vai ter. Aí você coloca toda essa informação aqui. Ah, professor, não tem. O meu livro já é um livro impresso e eu tenho ele em casa. Pronto, então você vai colocar dessa forma aqui, ó. Você coloca o nome do autor, começando pelo sobrenome. Sobrenome e nome do autor. O nome do livro. A etapa de ensino. Ensino fundamental, anos finais. No caso aqui, esse livro aqui não foi o livro que eu fiz, tá certo? É só exemplo para vocês. Repete aqui o nome do autor. Coloca aqui a editora, a edição 3, a localização e o ano. E bota aqui disponível caso você ache. Se você não achar, só essas informações aqui basta. Utilizei como base para o meu planejamento a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, e também utilizei aqui as DCRs como base para o meu planejamento. O que você utilizou como base para o seu planejamento? Se você utilizou essas informações, então você tem que colocar dessa forma. Tá legal? Como você ficou comigo até o final do vídeo, você vai receber um super bônus que vai fazer total diferença no teu processo seletivo, assim também no modo de pensar acerca do planejamento de aula. Existe uma teoria chamada de teoria das múltiplas aprendizagens de Hall Gardner. E que teoria é essa? A teoria das múltiplas aprendizagens, ela defende que, por mais que nós sejamos diferentes, todos temos a capacidade de aprender. Alguns terão afinidade com matemática, outros com as linguagens, outro com o esporte, outro com os animais, outro com si mesmo, outro com os outros. E essas inteligências recebem vários nomes. Inteligência naturalista, quando a gente fala de natureza. Inteligência visual espacial, quando ele tem uma visão mais ampla sobre as formas geométricas, a aplicação dessas formas geométricas, essa visão espacial, que mais lá na frente a gente pode até favorecer a aprendizagem e a memorização dos conteúdos
a partir da visão espacial, criando mapas mentais, mapas conceituais. Inteligência intrapessoal é aquela pessoa que consegue se entender e resolver os seus próprios problemas. Inteligência interpessoal é aquela pessoa que consegue lidar com as outras pessoas, que normalmente é com um espírito de liderança muito forte. E dentro do nosso planejamento, dentro do nosso plano de aula, a gente vai desenvolver com bastante ênfase essas 3 inteligências. Isso não quer dizer que a gente não trabalhe com as outras inteligências ao mesmo tempo. Trabalhamos, mas com maior intensidade são essas. A naturalista, porque é o espaço geográfico, a gente vai trabalhar com a natureza, com essa relação pessoa a pessoa, que já entra a inteligência interpessoal. Intrapessoal, como uma pessoa ativa e individual na nossa sociedade, e visão espacial, vendo e entendendo essa dinâmica populacional, essa dinâmica geográfica e assim assimilando essa informação. Existem alguns processos seletivos onde é perguntado aos professores: qual é a inteligência que você está trabalhando, professor? Qual é a inteligência que você está desenvolvendo? Alguns dizem que é a cognitiva e a afetiva. Mas às vezes, em algumas seleções, em algumas situações, que eles estão perguntando ali sobre a teoria das múltiplas aprendizagens. Aí você também tem que ter essa informação atenta. Eu tenho que colocar isso no meu plano de aula? Não. Isso aqui é uma informação extra para você ter ciência do que pode acontecer. E a teoria do ensino significativo é a ancoragem em conhecimento, que eu falei sobre o David Algebra, que fala sobre que a gente deve contextualizar o nosso conteúdo escolar na vivência do aluno, para que o aluno possa entender aquele conhecimento e aplicar na sua vivência profissional, entendendo aquele conhecimento e compreendendo, aplicando na sua realidade profissional, sendo uma ancoragem. Por que uma ancoragem? Porque o aluno tem vivência. O professor vai aplicar o conhecimento. Quando esse conhecimento se junta com a realidade do aluno, o aluno consegue aplicar essa realidade com maior facilidade na sua prática cotidiana, comunitária, familiar, e assim assimilar esse conhecimento. Por isso, ancoragem, porque a vivência e o conhecimento escolar se ancoraram, tornaram-se um só. Bacana? Deu para entender? Então esse é o meu super bônus para você. Desejo a você que está aqui comigo, querendo aprender, querendo se dedicar, sucesso profissional na sua carreira. E vamos para cima, que nós somos capazes de aprender, e não só de aprender, mas também de favorecer ambiente de aprendizagem. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, deixa nos comentários todas as suas perguntas, questionamentos. Eu só vou conseguir te ajudar se eu entender o que você precisa. Se você disser aqui nos comentários, aí sim eu vou conseguir te ajudar. Não se esquece de se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo pedagógico. Até o próximo vídeo e valeu!